Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo de Sukkot. Toda vez que se fala de Sukkot, eu pelo menos já devo ter assistido uns 100 shiurim só nos últimos 2 anos acerca desse tema. Nós sempre falamos, eu mesmo tenho dito a vocês que é o tempo da nossa alegria, que é o momento de estarmos alegres, porque a alegria traz bênção para o nosso povo, que é o momento de nós entendermos da necessidade de abrirmos mão dos nossos desejos materiais, que é o momento de entendermos de que forma o Criador quer se relacionar conosco na medida em que nós reconhecemos que Ele é a fonte de todos os milagres que ocorrem na nossa vida. Mas Sukkot é muito mais do que isso. Sukkot não é só o tempo da nossa alegria, é também o tempo do perdão e da reconciliação. E é isso que eu vou procurar demonstrar a vocês hoje. O que a Sukkot comemora? A Sukkot comemora o milagre das nuvens de glória, que nós chamamos em hebraico de Anania Kavod. Vocês todos devem se lembrar que quando o nosso povo saiu do Egito, no êxodo do Egito, Hashem nos protegeu através contra os nossos inimigos, a princípio os egípcios, que até nos perseguiram e nos encurralaram no mar de juncos. Hashem nos protegeu com pilar de fogo e nuvens de glória, não só contra os nossos inimigos, mas ao longo de 40 anos contra todos os perigos do deserto. Mas Hashem nos deu outros milagres. Todos vão lembrar da fonte de água da Miriam, irmã de Moshe, que saía da rocha. Todos vão lembrar do maná que caía dos céus, que era um alimento milagroso, alimento dos anjos, que foi concedido ao povo judeu. Hashem nos deu muitos milagres. Ele adoçou as águas de Marã. Enfim, o relato da Torá ao longo desses 40 anos nos mostra uma quantidade muito grande de milagres. Mas por que nós só comemoramos, o milagre das nuvens de glória? Por que só esse milagre ganhou um status de ter direito a um feriado e não todos os outros milagres? Porque nós não comemoramos todos os outros e, sobretudo, por que nós não comemoramos o milagre de Anania Kavod e Nissan, que é quando nós celebramos Pessa, uma vez que as nuvens surgiram justamente quando o nosso povo está saindo do Egito, mas nós vamos comemorar agora em outono e Tishrei? Qual é a explicação para isso? Uma vez que as nuvens surgiram justamente no período de Nissan. Ora, meus amigos, para poder compreender, para poder responder essas perguntas, é preciso aprofundar um pouco mais e entender que Hashem nos livrou dos nossos inimigos por meio das nuvens de glória, mas também de todos os elementos negativos do deserto. Você certamente deve estar pensando, nos escorpiões, nas serpentes, em todos os problemas relativos, e as dificuldades de se caminhar no deserto, mas não é só isso. Hashem nos protegeu contra os perigos espirituais, Hashem nos protegeu contra todos os povos que pretendiam nos fazer mal. As nuvens de glória seguiram o povo judeu trazendo proteção, mas isso deixou de acontecer em um momento. E que momento foi esse? No momento que aconteceu o terrível pecado do bezerro de ouro. Nesse momento, Hashem retirou do povo judeu a proteção das nuvens de glória. E o que aconteceu em seguida? O nosso povo se desesperou, porque Moshe quebrou as tábuas da lei e foi retirada a proteção do nosso povo quando nós estávamos no deserto. Moshe subiu novamente o Monte Sinai por 40 dias, mas não conseguiu trazer o perdão do Criador. E ele teve que subir uma terceira vez. E quando ele subiu pela terceira vez, ele nos trouxe 3 presentes, que vão mudar completamente a história do povo judeu. Em segundo lugar, ele trouxe o segundo conjunto das tábuas da lei. Em segundo lugar, ele nos trouxe a mensagem de perdão do Criador. Salakti, eu te perdoei. E em terceiro lugar, no momento em que ele desceu, as nuvens de glória se restabeleceram. Elas representaram uma evidente reconciliação entre Deus e o povo judeu. Por isso é que nós podemos dizer que Sukkot é um tempo de perdão e também é um tempo de reconciliação. Quando Moshe desceu dos céus trazendo a notícia, a mensagem de perdão do Criador, o nosso povo acreditou que dificilmente nós conseguiríamos restabelecer o relacionamento original que nós tínhamos com a Kadosh Baruch Hu, porque é como um cristal que quebra. Quando você fere alguém dizendo algo doloroso a essa pessoa, fazendo alguma coisa errada contra essa pessoa pode até conferir perdão a você, mas dificilmente
o relacionamento anterior pode ser restabelecido nas mesmas bases que ele existia originalmente. Então nosso povo acreditou que o perdão de Hashem não era um perdão completo, que era um meio perdão, mais ou menos como daquela pessoa que diz: você não sabe o mal que você me fez, e eu posso até perdoar você, mas nós não podemos mais ser amigos. Essa é uma frase muito conhecida, isso é um comportamento clássico das pessoas que dizem perdoar, mas na verdade não perdoam. Elas fazem isso para se mostrar superiores, mas isso não foi o que aconteceu com Hashem. Hashem, quando decide nos perdoar, Hashem, quando decide perdoar os nossos pecados, ele faz isso de forma absoluta e completa. O seu perdão é absoluto e completo, de tal forma que é como se o pecado jamais tivesse sido cometido. Essa é a natureza da reconciliação do povo judeu com a Kadosh Baruch Hu. Hashem nos ofereceu, porque só ele podia nos oferecer um perdão tão amplo como esse. Sukkot celebra a reconciliação do povo judeu com Deus. Por quê? Porque foi justamente em 15 de Tishrei, no outono, quando nós celebramos as colheitas do nosso povo, celebração que vai acontecer posteriormente, mas em 15 de Tishrei, que é o dia que nós celebramos, iniciamos a celebração de Sukkot. O que voltou para o acampamento de Israel, para a Mahanei de Israel? As nuvens de glória. E quando elas retornaram, o nosso povo ficou exultante, o nosso povo passou a ter a certeza de que nós tínhamos realmente recebido o perdão de Hashem Salakti. Existiram outros milagres, como eu disse antes, a água, o maná dos céus, mas o que restaurou a proximidade entre o povo judeu e Hashem foi justamente as nuvens de glória. É por isso que em Sukkot nós celebramos as nuvens de glória, porque elas têm esse significado, que é um significado muito mais importante do que o alimento que descia dos céus, ou mesmo a água que tornou possível a nossa vida no deserto. Isso tudo nos oferece uma mensagem muito poderosa. Parte dela eu já tentei dizer a vocês. Muitas vezes nós pensamos em dizer ao outro que perdoamos ele, que perdoamos por algo terrível que essa pessoa nos fez. Muitas vezes essa pessoa fez contra nós algo tão doloroso que é demais para nós perdoarmos. Mas Hashem está mostrando que mesmo quando o povo judeu cometeu um ato terrível de idolatria, que é o crime mais grave dos próprios mandamentos que Hashem nos deu, ele deixou de lado a sua ira, a sua raiva e perdoou o povo judeu. Se ele foi capaz de fazer isso, e se nós estamos no mundo e somos a semelhança do Criador, fomos criados à sua imagem, nós temos que emular também as suas qualidades. Nós podemos também oferecer um perdão completo, não um perdão pela metade. A mensagem é essa, que nós temos esse poder, nós só temos que ter a coragem, nós temos que encontrar a força emocional e moral necessária para dizer àquelas pessoas que nos feriram, por quaisquer razões que tenham sido, que nós também a perdoamos. Salakti, Sukkot, nos lembra justamente de conceder o perdão da mesma forma que Hashem concedeu ao povo judeu. É isso, meus amigos. Vai!